Espero que todos estejam bem. Tudo bem? Dá uma olhada. Eu voltei, né? Tô fazendo... Hoje é dia 6. Deixa eu só anotar aqui. 6. Dia 5. 25. Tô fazendo alguns estudos e preparando algumas coisas para vocês. Já acordei cedo, 7 horas. E... precisava fazer exame de sangue, né? Acordei bem cedo. Hoje fui fazer o exame, voltei cedo. E tu desde... Tá sem o X aqui? Não. Tá sem aqui o X e o Facebook não tá aqui, tá só o YouTube. E cheguei cedo, tomei café e vim para cá preparar alguns estudos e eu quero começar a trazer para vocês, ensinar algumas coisas que tem me incomodado, o Espírito Santo tem me incomodado, porque eu tenho ouvido muitas heresias, né? Eu tenho ouvido muita coisa que é contrária à palavra de Deus, que tem sido ensinada aí como se fosse verdadeira nas igrejas, né? E uma mentira falada muitas vezes acaba se tornando uma verdade. E eu quero trazer para você fatos históricos, textos bíblicos. Eu quero mostrar para você como foi criada a Bíblia, quem fez, onde escreveu, esse tipo de coisa, né? Informação que muita gente acha que não tem muita relevância, mas tem, né? Eu quero falar sobre tribulação. A igreja vai ficar... Hoje eu estava fazendo um estudo. A igreja vai ficar na tribulação, sim ou não? Não. Por quê? Né? Então eu quero te mostrar dentro da Bíblia, preparando estudos pequenos, estudos de 2 minutos, 3 minutos no máximo, né? Se tiver algum maior, beleza, né? E não, teoricamente não são para a gente colocar aqui, né? Eu quero postar eles. O Teodoro tá por aí, ele tá aqui, ó, o Gabriel. Eu quero postar eles no Instagram, né? Se você não me segue lá no Instagram ainda, me siga. Eu vou começar a postar pequenos estudos lá, que eu estou conversando aqui com o Gabriel, a gente vai começar a fazer. Eu já comecei a montar eles, hoje já fiz 2, né? Porque a coisa rápida não é demorada, são coisas rápidas, né? Nossa, esse fio atravessado aqui não ficou legal, hein, Gabriel? Isso aqui, o Oliver vai ser uma festa pro Oliver, hein? Isso aqui vai ter que passar por cima aqui e colocar atrás, ó, falando no gostoso, chegou. Né, Oliver? Né? Isso aqui vai cair no meio da live, o Oliver vai derrubar nosso som aqui, que deixaram o cabo passando aqui por outro lugar, né? Mas tá bom, agora vai ter que ficar aqui. Então eu estou preparando esses estudos para vocês, para ajudar você, né? Para ajudar você, principalmente quando você for debater algum assunto, quando você tiver que justificar algo que você está falando, né? Você ter aí amparo bíblico, tá? Para você poder fazer isso, tá bom? Para você poder fazer isso, então você vai ter um amparo bíblico, você vai poder se amparar, né? Se você não segue o pastor ainda, dá uma olhada aí, ó. Siga o pastor lá no Instagram. E eu vou fazer esses vídeos, a gente vai colocar no TikTok e a gente vai colocar no Instagram, que são vídeos pequenos, trazendo pequenas explicações e pequenas coisas simples, né? Coisas simples. Não tem assim um absurdo de coisa para fazer, mas tem algumas coisas que o Senhor tem me incomodado. Eu gostava muito de fazer isso antes e ultimamente não tenho feito mais. E no meu tempo de folga eu vou começar a fazer. Que não são muitos, mas eu vou me dedicar e vou fazer isso para ajudar todo mundo. E a gente vai ver aí, tá? Pastor, bom dia. Tem outro canal do YouTube da igreja que posta diariamente orações com voz da inteligência artificial? Eu acho que aqui no YouTube mesmo a gente está fazendo alguns. Eu falei para vocês que vocês iam ter novidades da igreja, né? Com orações. Tem uma que o Alex fez com o Salmo 91, que ele já postou aí. Tem algumas sim que a gente está fazendo. Tem o canal da igreja. Nós temos vários canais, na verdade, né? A gente tem acho que 2 ou 3 canais da igreja. Eu quero começar a utilizar eles. E a gente está trazendo orações. Então, sim, temos com inteligência artificial. O Alex fez até um Salmo 91 que ele mandou para mim, que está postado aí no nosso canal. Que é a minha voz, né? É a minha voz, inteligência artificial. Nós vamos começar a fazer alguns em inglês, tá? Para a gente postar. Então, provavelmente no canal da igreja a gente vai começar a postar
os mesmos estudos, só que com a inteligência artificial a gente vai falar inglês. A gente está buscando aí para poder alcançar todo mundo, né? São estratégias novas que a gente está tendo aí. E a gente está fazendo, né? A inteligência artificial está sendo uma bênção nesse aspecto, porque daí aparece eu aqui ensinando você, conversando com você, mostrando a Bíblia, só que em inglês. E a gente vai postar isso então no canal da igreja, né? E nós estamos estudando para ver se não vai dar aí convergência né? E não dá problema para a gente aí, tá? Entendeu? Sara Teles, pastor, estão falando que o pregador mirim está cancelado por ser bolsonarista. Isso é verdade? Não. Claro que não, irmão. Claro que não. Se você me permitir, eu gostaria de não falar sobre esse guri. Se você me permitir, né? Eu gostaria de não falar sobre ele, se você me permitir. Entendeu? Porque se eu falar, eu posso ser injusto. Injusto. O que eu posso dizer para você, não sobre o menino, eu posso falar para você sobre uma geração da Assembleia de Deus que está jogando o nome da igreja no lixo. É o que eu posso dizer para você. Ele não está sendo cancelado por ser bolsonarista. Ele está sendo cancelado porque ele é um produto do meio onde ele vive, da Assembleia de Deus de hoje em dia. Ele é só um produto, irmão. A única diferença é que ele não tem sabedoria, porque ele é guri. Ele foi produzido pela sua mãe, sim, e pelo seu pastor. Ele é um produto. Ele foi produzido pela sua mãe, pelo seu pastor. Mas ele não é justo que lancem sobre ele, por exemplo, o pejo, né? Esse pregador mirim é um pilantra. Não, eu não acho justo dizer isso dele, porque ele faz parte de um grupo de pessoas como Marcos Feliciano, Gilmar e tantos outros pregadores da Assembleia de Deus que são iguaizinhos. Não tem diferença absolutamente nenhuma. Entendeu? Nenhuma. É que a maioria de vocês não veio da Assembleia de Deus, como eu. Não cresceu no meio da Assembleia de Deus, como eu. Então, chamar o guri de pilantra, a mãe dele de pilantra, né, o pastor dele de pilantra, estaria sendo injusto, né? Injusto, porque eles não são pilantras, eles são vendedores do evangelho. Eu acho que seria o adjetivo mais correto, né? Eles são vendedores da graça, negociadores da fé. Eu acho que seria mais adequado. Pilantra não, né? Porque o pilantra é o cara que vende um carro clonado, o pilantra é o cara que dá o golpe no banco, é o cara que te dá cheque sem fundo, né, com a intenção de te lesar, que rouba o teu cartão de crédito. Entendeu? Esse aí é o pilantra. Então eu não acho justo enquadrar o guri como pilantra. Não acho justo. Não acho que o adjetivo não é correto, né? Então eu pergunto para você, o que você diria de um pastor, por exemplo, que vai num grande evento evangélico? Escute isso aqui. Que chega lá e diz assim, olha, Deus falou para mim hoje, nessa noite, que nós precisamos dar uma oferta para a missão. Escute isso aqui, eu já contei esse testemunho, eu vou contar de novo, e aí você julga. E nós daremos o melhor para Deus nessa noite. Aí o cara tira o relógio dele, assim, um relógio folhado a ouro, e diz assim, ó, o meu relógio de ouro é o melhor que eu tenho. E hoje eu o doarei para a obra de missão da igreja. Aí passa um cara com um saco e o cara põe o relógio dele dentro do saco. O pregador que está em cima do púlpito, que é um pastor famoso. E ele incita todo mundo a dar também tudo que tem. O que está na sua carteira, o seu relógio, as suas joias de ouro. Ele chama todo mundo a fazer isso. No Gideões Missionário, no mesmo lugar que não deixaram o guri entrar. Entendeu? Eu vi isso aqui. Eu vi.
Eu vi. Eu estava lá. Certo? Só que o relógio que o pastor colocou no saco, ele comprou na 25 de março, chinês, e era uma cópia barata de um relógio caro. E ele falou isso. Ok? E aí todo mundo, porque o povo da Assembleia de Deus é uma classe mais baixa, não são os ricos que frequentam a Assembleia de Deus, riquíssimos. Esses caras frequentam a Igreja Lagoinha, esses que doa Rolex, essas coisas é da Lagoinha, dessas outras igrejas. Né? Principalmente da Lagoinha. Então a Assembleia de Deus é relógio como o do pastor aqui, um Victorinox, que é um relógio que custa, sei lá, 3 mil, 2 mil, 3 mil, coisa mais barata. Né? Que isso aqui é coisa de pobre, não é coisa de rico, é coisa de pobre. E aí, na segunda-feira, como é que chama aqueles negócios do Facebook que vende bagulho? Usado? Desapego. No desapego, tá lá 200, 300 relógios para vender por R$100, R$50, R$100, que foram os relógios arrecadados no culto que o pastor fez. E eu pergunto para você, eu vou fazer uma pergunta para você, qual é a diferença desse pastor que comprou um relógio na 25 de março de R$20, R$25, que é o que custa, mais vagabundo, subir no púlpito, dá a entender para todo mundo que seu relógio é um relógio de ouro, quando não é, que o seu relógio é um relógio extraordinário e que ele está dando aquele relógio o melhor para a obra missionária e induz todo mundo ao erro, para que todo mundo dê o seu relógio também para eles, né? E as pessoas dão, porque eles são trouxa, eles dão. Qual é a diferença desse pastor velho com o guri que sobe e pede pix de R$1.000? Eu pergunto para você, qual é a diferença? Eu estou perguntando para você isso aqui. Qual é a diferença desse guri com o pastor que sobe no púlpito dos Gideões e fica 20 minutos pedindo oferta, 20 minutos pedindo oferta, dizendo que é para obra missionária, certo? E chega no final dos Gideões missionários, o seu pastor Cisino, eu tô dando o nome aqui, irmão, sem medo, pastor Cisino já morreu, vocês sabem disso aí. E depois, quando o pastor Cisino morre, tem uma briga na justiça entre os seus filhos, porque o pastor Cisino tinha uma coleção de relógio de ouro guardada no seu cofre, vários, e que segundo os seus próprios filhos, isso é público aqui no Sul, público e notório, porque tem uma briga na justiça, saiu no jornal, e os seus filhos brigam por esses relógios de ouro de herança que o pastor chefe, coordenador, presidente dos Gideões Missionários colecionava, e toda vez que acabava os Gideões Missionários, ele ia para os Estados Unidos e comprava um relógio de ouro, que você sabe quanto custa. Você sabe quanto custa, eu sei quanto custa. Né? Com o dinheiro das ofertas que era dado nos Gideões Missionários. O que você diria com uma mulher que doou um terreno de valor de mais de 1 milhão para os Gideões Missionários fazer uma igreja, e eles leiloaram esse terreno e venderam? E segundo a mulher que entrou na justiça contra a Assembleia de Deus Gideões Missionários de Santa Catarina, pedindo o terreno de volta, porque o pastor, filho do pastor Cisino, comprava uma Land Rover, agora R$600 mil é barato, mas naquele tempo era caro. A cada 6 meses ele trocava seu carro, comprando uma Land Rover da mais cara, e eu vou me usar aqui como exemplo, que ganho muito bem do YouTube, dos meus patrocinadores, ganham muito bem, muito, né? E eu tenho uma BMW X5M que custa, eu paguei 700 mil, mas não tenho coragem de pagar 1.300.000 numa Land Rover que este pastor comprava a cada 6 meses.
não trabalhando, não tendo YouTube, não tendo emprego, apenas vivendo do dinheiro da igreja dos Gideões Missionários. Cada 6 meses ele trocava, isso tá no jornal que eu tô te falando. Certo? Então, de novo, eu vou perguntar para você, qual é a diferença desses pastores das Assembleias de Deus, que tocaram o guri e não deixaram entrar nos Gideões Missionários, com o guri que pede 1.000 de Pix? 600 mil é barato, Marcos. Hoje, porque ela custa 1.300.000, ela custava 600 mil lá atrás. Foi esse o teor que eu quis dar no meu comentário. Hoje custa 1.300.000. Eu compro os meus carros com o meu dinheiro, que eu ganho. Não dinheiro de oferta de ninguém. E poderia ter qual eu quisesse, mas eu acho um absurdo comprar uma Land Rover de 1.300.000. O cara trocava a cada 6 meses de carro. E nunca trabalhou, e nunca teve emprego. Entendeu? Então, se você escutar as histórias que cresci na Assembleia de Deus, cresci, não de criança, depois que eu me converti, cresci no Evangelho, né? Estudando no Evangelho, pregando, fui pregador itinerante mais de 6, 7 anos. Você sabia que um pregador só poderia pregar, antigamente, né? Só pregava nos Gideões Missionários se ele tivesse as moral de, na hora de pedir oferta, arrecadar no mínimo 20 mil reais na oferta? Você sabia disso? Você não sabe disso ainda. Isso aí quem sabe é só quem está dentro. Entendeu? E aí os caras têm a cara de pau, né, de bater no guri, subir no púlpito e achar que ele pode pedir oferta para todo mundo e tomar o dinheiro de todo mundo porque ele está pedindo para a obra missionária. Eu vou dizer para você, em Curitiba, alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu não posso falar nome, porque senão os caras me acionam na justiça, né, você sabe, mas isso aqui tem RG e CPF. Que um pastor que dirigia a obra missionária, de repente, na Água Verde, que é um bairro nobríssimo de Curitiba, construindo uma casa de mais de 1,5 milhão, o cara ganhava 3 mil por mês sendo chefe da obra da missão. E os missionários, na Argentina e em outros lugares, morrendo de fome. Você sabia que quando o Collor de Mello prendeu o dinheiro de todo mundo no Brasil, a igreja que mais teve dinheiro apreendido, porque seu dinheiro estava todo investido e aplicado, é a Assembleia de Deus? Você sabia disso? E os missionários na Argentina passavam fome porque eles diziam que não tinha dinheiro, o dinheiro estava todo aplicado a juros. E daí você vai falar do guri, irmão? Você vai falar do guri que está pedindo Pix de 1.000. O guri é fioto, irmão, perto desse bando de bandido que tem aí dentro das igrejas. O que falar de um pastor, por exemplo, ou de um bispo, ou de um apóstolo, pode chamar o cara como quiser, que chama aí sua igreja, dá um beijo no pé da sua mulher para ser abençoado e quando beijar o pé da sua mulher pagava 100 reais. O que você dizer de um pastor que sobe no púlpito, não é, irmão? E vende uma Bíblia para você por 980 reais, dizendo que essa Bíblia de batalha espiritual vai salvar você das batalhas espirituais, porque você vai aprender a combater o bom combate, ao invés de te ensinar o Evangelho. O que você diria de um pastor desse? De um pastor que diz que você deve pegar o dinheiro de um valor de um aluguel seu, de 500 reais, que você paga o aluguel todo mês, que eu acho que nem tem mais aluguel de 500 reais, é tudo, né, 800, 700, né, caríssimo. E você daria na igreja nessa campanha, e então, no final da campanha, o Senhor lhe daria uma casa, e até hoje ninguém ganhou casa nenhuma. Como você chamaria um pastor desse? Eu te pergunto. Então, você ficar batendo no guri, aí você é injusto, irmão. Então, eu não quero falar do guri, porque o guri é um piá. É um coitado, né? Que está sendo ensinado por outros mais velhos. Se não está sendo ensinado virtualmente, ele está sendo ensinado pelos maus exemplos. Então esse guri ele só é um fruto do meio onde ele vive. O que aconteceu é que como ele é guri e ele é despachado, ele não tem educação, isso ele não tem, ele é arrogante, ele é mal educado, né? Petulante, ele é tudo isso aí, né? É a minha opinião isso, né? Eu não quero ofender ele, porque eu acho que ele nem escuta a gente mesmo, né? Não quero ofender o guri, e não é a minha intenção fazer isso, né? Porque eu acho que ele ainda pode crescer, ele pode se converter e ser uma bênção, eu acho, ele é um guri.
Ao contrário dos velhos que estão aí negociando a fé faz tantos anos. E você adora e idolatra os caras. A maioria de vocês, que é dessas igrejas, desses caras. E daí vai falar do guri que está pedindo pix de 1.000. E os pastores que sobem no púlpito e diz que precisa de 100 pessoas para dar 10 mil. O que você diz dele? Você fala que ele é homem de Deus? Irmãos, nós precisamos aqui hoje de 100 pessoas para doar 10.000 reais para a igreja. Porque nós estamos... Daí você não chama ele de picareta? Você diz que ele é homem de Deus? Mas o guri que pede pix de 1.000 é picareta. Então eu acho que no mínimo... você é um hipócrita, na minha opinião. Entendeu? Então não tem que falar o que do guri, irmão. Né? Vamos falar o que do guri? Eu te pergunto. O que você vai falar? Né? Então você não pode ser hipócrita. Não pode ser hipócrita. Né? Porque os hipócritas vão para o reino do inferno, vão queimar no colo do Satanás. E eu, como não sou hipócrita, vou falar do guri. Eu acho que ele é um coitado, na minha opinião. Coitado dele. Que infelizmente congrega numa igreja. Entendeu? Congrega numa igreja. Né? É que FM 2020. Não precisa pagar o comentário dele, ele tá certo. Ele falou, o senhor fala com tanta humildade de um carro de 700 mil. É que cara, eu ganho muito bem, irmão. Eu trabalho bastante, ganho muito bem, muito mais do que eu mereço, e eu posso ter o carro que eu quiser. Entendeu? E agora estou com uns projetos de trabalho novos aí que Jesus me deu, que se eu quiser eu posso comprar uma Ferrari, se eu quiser. Mas eu não faço isso porque eu não gosto, não. Então isso é uma coisa que jamais eu quero perder na minha vida, irmão, é a minha humildade. Eu sou uma pessoa humilde, eu não sou um cara arrogante, eu não sou isso aí, não. Agora, eu não tenho problema de falar de dinheiro, de coisa, porque como eu não pego dinheiro de ninguém, eu não me utilizo do dinheiro de ninguém para fazer as minhas coisas, então eu não devo satisfação para ninguém. Nem para minha mulher eu não dou satisfação, porque o dinheiro é meu, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, e eu não tenho que dar satisfação para ninguém do que eu faço com a minha grana, se eu quiser dar para os outros. Aliás, deixa eu mostrar um vídeo para você aí, falando da minha grana, dá uma olhada aí. Né? Se quiser fazer o que eu quiser, eu faço, é problema meu, não é problema seu. Olha aí a casa que nós estamos fazendo. Tem um segundo vídeo aí, Gabriel, que mostra bem o segundo, mostra o segundo. Dá uma olhada como é que tá ficando a laje da casa que a gente está fazendo de presente aí para um irmãozinho carente. Dá uma olhada aí, ó. Um irmãozinho carente nosso da igreja que não tem casa, nós estamos fazendo uma casa para ele, ó. Dá uma olhada na laje, como é que vai ficar a laje. Olha aí, apareceu a Lohane, que sabe que a Lohane é nossa engenheira, né? E nós estamos fazendo aí, ó, concreto usinado. Ei, glória, olha quanto ferro, irmão. Dá uma olhada aí, ó. Mostra pra mim outro pastor que faz isso aí, irmão, no Brasil. Termina uma, começa a outra. Mostra pra mim outro aí. Então eu posso falar, irmão, do meu dinheiro e caguei. Entendeu? E não tô falando arrogantemente, eu tô só citando um exemplo pra você. Que eu compro as minhas coisas, mas é com o dinheiro do meu trabalho, não é com o dinheiro de ninguém. Entendeu, irmão? Então dá uma olhada aí, ó, que linda, vai ficar uma casa linda nós estamos fazendo aí, vai ficar show de bola, né? Entendeu? Concreto usinado, olha aí, ó. Olha as casinhas que tem lá no lugar e olha aqui que nós estamos fazendo. Entendeu? Mostrar a diferença, irmão, entre aqueles que fazem e aqueles que não fazem. Tem gente que só fica contando lorota aí pra você, falando... Eu mostro pra você, ó, mata a cobra e mata o pau aqui pra você, o que nós estamos fazendo, o que a nossa igreja faz. Entendeu, irmão? Né? Então, tem diferença entre pessoas e pessoas. A Bíblia diz que o Senhor vai mostrar a diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. Entendeu, irmão? Então, eu não devo satisfação para ninguém, não faço nada, né? Não tenho que ficar me preocupando com esse tipo de coisa, e eu não me preocupo. Sempre sou muito sincero, você sabe disso. Pode tirar agora, Gabriel. Sempre sou muito sincero, você sabe disso. Às vezes a minha sinceridade ofende as pessoas, mas eu não estou aqui para ofender ninguém, eu só estou sendo sincero, eu só estou falando a verdade. Entendeu? Não preciso... tem um videozinho que eu mandei para você ontem aí da Bíblia, do hospital, mano. Chegou aí para você? Está no desdobramento? Vê se não está no desdobramento o videozinho da Bíblia. A nossa missionária que fica nos hospitais em São Paulo, né? Isso é uma coisa que eu aqui não mostrei ainda. Não sei se chegou aí para você ou não.
Eu não sei quem foi que mandou para mim o vídeo. Ai, Jesus, quem que me mandou? Ah, o tio Gerson. Tio Gerson, deixa eu achar o tio Gerson aqui. Eu já vou mostrar para vocês aqui também, mas eu mandei esse vídeo para... Deixa eu ver aqui, eu vou achar ele aqui, eu já acho. Eu quero mostrar um outro videozinho para vocês aqui. Tá aqui, ó, Gabriel, já tô te mandando aí no teu. Já tá aí o videozinho, se você puder mostrar aí também. Esse é o videozinho da nossa obra missionária, também em São Paulo, tá? Essa é a nossa irmãzinha que faz visita no evangelismo nos hospitais, e a nossa igreja, então, faz essa distribuição de Bíblias, né? A gente faz essa distribuição e o irmão resolveu gravar um vídeo de agradecimento. Ele está no hospital, foi alcançado ali, mandou um vídeo, dá uma olhadinha aí para você. Isso é que a gente faz com o dinheiro do seu dízimo. Olha isso aí, o que a gente faz. Bom dia, queria estar agradecendo aqui o pastor Sandro Rocha, na pessoa da nossa irmã Cidinha, pelo presente que eu ganhei, uma Bíblia. Isso aqui é de grande valia para mim. Muito obrigado, viu? Pela palavra do Senhor sendo levada para frente. Obrigado, Cidinha. Obrigado, pastor. Obrigado. Então, você vê aí, pode tirar esse outro aí agora, Gabriel, do caminhão aí para arrancar. Então, estou mostrando para você as coisas que a gente faz. Você está vendo aqui porque você tem que ver, né? Isso aí é pouquinho, irmão, não é muita coisa não. A gente distribui acho que 1, 2 caixas de Bíblia, mais ou menos a cada 1 mês e meio, 2 meses, né? A nossa missionária, nossa irmã querida, né? Trabalha lá, vai no hospital, evangeliza, distribui Bíblias, entendeu? Então, a gente faz muita coisa, né? Agora, vagou 3 funcionários, ali na obra do Eric vai vagar 3 funcionários, e o Alentino me mandou mensagem hoje, a gente já vai começar a montar a casa da irmã dos cachorrinhos também, muito em breve, aí a gente vai ter vídeo para mostrar para vocês. Mas vamos lá, a gente está falando sobre o texto. Qual que é o texto que a gente está, Gabriel? 13? 13 a gente leu do 14 ao 24, né? Então a gente vai ler hoje do 24 ao 31, tá? 24 ao 31, a gente já tá um pouquinho adiantado aí, mas tá bom também, né? A gente conversou bastante hoje, Deus é bom, né, irmão? Deus é bom aí, né? Deus é bom, né? Nós estamos trabalhando aí agora com vamos começar a trabalhar com os nossos canais no TikTok, no Instagram, né? E vamos fazer eles crescerem bastante, né? Deus vai nos abençoar e Deus abriu uma porta pra gente de trabalho bem legal lá. Nós vamos fazer eles crescer bastante. Eu posso ler o texto? O sermão profético continua a vinda do Filho do Homem, Marcos 13, verso 24. Leia comigo aí, por favor. Glória a Deus, diz assim, ó. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se tornar tenro e brotam as folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Vamos orar, querido Deus, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa nos alcançar com a tua misericórdia, abrindo os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e quebrantando o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Veja, esse texto, ele tá simplão, e ele é literal, tá? Então, quando você lê, ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Então o arrebatamento,
ele será precedido por algo extraordinário na natureza. Veja o que a Bíblia diz, que as estrelas vão cair, né? Que a lua será abalada, que o sol será abalado. Então nós veremos grandes ações nos astros, né? Nas estrelas, no sol, na lua. Ele vai anteceder a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vão aí fazer com que todo mundo veja. Então a volta de Jesus não vai ser secreta. Entendeu? A volta de Jesus não vai ser secreta. Tá? Todo mundo vai ver a volta de Jesus. Você não vai ter dúvida nenhuma. Vai acontecer um cataclisma. O que vai acontecer, pastor? Não sei. Não sei. Não consigo pensar nisso, né? Não consigo pensar no que poderia acontecer. E a Bíblia diz assim, ó, então, quer dizer, depois dessas coisas que vão acontecer, então você imagina se abalar a lua o tamanho dos maremotos que a gente vai ver, né? A lua, o sol mexendo, o calor que vai estar, né? Que vai ser o princípio das dores, ainda não será a tribulação. Vai ser o princípio das dores. Né? As grandes ondas, os grandes terremotos. Você imagina as coisas que vão acontecendo. Entendeu? Você imagina as coisas que vão acontecendo. Entendeu? Luiz Ronda, bom dia, pastor. No culto e domingo o senhor estava de preto e branco, virou corintiano, né? Nós amamos o Corinthians também, irmão. Não esquenta, não. Você imagina as coisas que vão acontecer, que vão preceder a volta de Jesus, né? Vão ser coisas grandiosas e terríveis. Então, quanto mais perto a gente chegar da volta de Jesus, pior as condições no planeta serão, tá? Cristiano Farias, Deus abençoe você. Deus abençoe e console o coração de vocês aí, tá bom? Em nome de Jesus. Imagina a tendência das coisas piorarem muito, né? Com furacões, terremotos, tsunamis. Não vai ser nada parecido com o que a gente está vendo hoje, você pode ter certeza, né? Aprendei, olha o que ele diz, 27, e ele enviará seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Tá? Então os anjos do Senhor virão, isso é o arrebatamento, tomado com mão forte, você já sabe, né? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Então o Senhor ele nos dará sinais claros da sua chegada. Sinais claros. Fátima Rocha, minha parente, tudo bem, Fátima? Pastor, quando fala esta geração é a de hoje, olha, irmã, eu creio que quando ele fala essa geração, ele está falando dos cristãos, porque Jesus, ele inaugura um novo tempo. É o meu entendimento disso, tá? Meu entendimento disso. É o que eu vejo aqui, assim, de bate-pronto. Você está perguntando, eu vou te dar de bate-pronto. Eu imagino que essa geração são os cristãos. Uma nova geração, um novo povo. O povo que crê em Cristo. Entendeu? Evelyn, beijo, querida. Deus abençoe. Feliz aniversário. Entendeu? É isso que eu penso. Essa geração somos nós. Todos os cristãos. Tá? Assim também vós, quando virdes suceder essas coisas, sabeis que já está perto, às portas. Então a gente precisa saber interpretar os sinais de Deus. Tá bom? Precisamos saber interpretar os sinais de Deus, todos nós. Todos nós. Tá bom? A gente precisa aprender a interpretar os sinais de Deus, os sinais da vinda, da volta de Jesus Cristo, os sinais de que o Senhor Jesus Cristo está aí às portas, né? Tá? Está aí às portas, a gente precisa saber aí, tá? 30 diz assim, ó, na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, eu creio, em função desse texto, que esta geração é nós, os cristãos. Né? Esta geração.
Nós, os cristãos. Entendeu? É assim que eu penso. Né? É assim que eu penso. Então, a nossa geração, eu tenho dito para vocês que a nossa geração, a minha geração, porque Jesus falou isso para mim, que eu não vou descer a sepultura sem ver Jesus voltar para buscar a igreja. Jesus já falou isso para mim, eu disse isso aqui para você, é um testemunho meu. Você pode acreditar ou não, isso é um problema seu. Né? Mas a nossa geração verá a volta de Jesus Cristo. Entendeu? A nossa geração, eu e você, a gente vai ver a volta de Jesus. Tá? A gente vai ver Jesus voltar na terra para buscar a sua igreja. Eu e você veremos isso. Então a gente precisa... Júlia, um beijo, minha princesa Júlia, a neta da irmã Magali. Irmã Julinha, beijo para você, minha princesa, no teu coração, tá? Pastor também ama você, Deus te abençoe. Ok, irmão? Pastor, por que as pessoas são tão descrentes quanto aos sinais? Isso faz parte do aumento da iniquidade? Eu acredito que sim, Rosana Lima. Eu acredito que quanto mais as pessoas se afastam de Jesus, menos elas percebem as coisas. Entendeu? Menos elas percebem as coisas. Eu vou contar um testemunho para você. Ontem a gente teve oração na igreja. Quando eu estava saindo de casa, no domingo, quando eu estava saindo de casa, eu tinha comprado um relógio faz um tempo, um relógio social de pulseira de couro azul. O fundo azul do relógio e a pulseira azul. Faz algum tempo que eu comprei. Um ano, acho, talvez mais, eu não sei. E eu tenho uma caixinha de relógios, onde eu guardo os meus reloginhos. E eu dei alguns nessa semana, acho que 5, para alguns obreiros meus que não tinham relógio, dei de presente um para cada um. E aquele azul ficou ali e no domingo o Espírito Santo falou para mim assim, ó, escute esse testemunho aí. Ele disse, pegue esse relógio azul aqui e leve e dê de presente pro fulano de tal, que é meu obreiro. Eu falei, beleza, Jesus. Vou pegar, peguei e coloquei ele no bolso. Né? Helena Camacho Paredes, bom dia. Deus lhe abençoe, querida. Coloquei no bolso e fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, o irmão estava de joelhos, orando com a cabeça assim na cadeira. Eu passei por trás dele, peguei o relógio do meu bolso, coloquei em cima da cadeira onde ele estava orando ali, bati nas suas costas e saí, deixei ele orando. Quando ele voltou, ele foi lá na cozinha, a gente tem uma cozinha ali na igreja onde tem café, bolacha e tal, para os obreiros ali, caso alguém queira, né, enfim. E eu estava ali tomando café, porque eu estava com fome, né, comendo uma bolachinha com patê, ele bem de boa, ele veio de terno azul, azul escuro, camisa azul clara e uma gravata azul escuro, todo de azul, sapato de azul, e com o relógio azul que eu tinha dado para ele na cor da roupa dele. Né? Porque você sabe que um relógio de cor é para você usar com aquela roupa de cor. Você sabe, o relógio é um acessório do homem. E ele veio e me deu um abraço e falou assim, pastor do céu, você não sabe que esse relógio que você me deu de presente, para mim, é um sinal de Deus, porque eu tenho orado a Deus. E Deus falou que quando chegasse o tempo, ele iria me mostrar a hora. E eu veria a hora nas minhas mãos. E eu até falei, credo, Jesus, mas eu não tenho nem relógio. E quando o Senhor me deu o relógio, que eu coloquei ele no meu pulso, combinando com a roupa dele, bem bonita, ele disse, o Espírito Santo de Deus disse para mim, olha a hora chegou. Maria Barbosa, parabéns, feliz aniversário, querida. Entendeu? Então, veja como uma ação tua, que pode parecer sem propósito, como você dar alguma coisa para alguém, que Deus mandou você fazer aquilo, e veja, eu não estou dando porque eu sou bom, eu estou dando porque Deus mandou eu fazer, porque eu gostava daquele relógio, eu não ia dar para ninguém. Entendeu? Eu não ia dar para ninguém. Eu sempre gosto de comprar relógio, é uma coisa que eu gosto de comprar. Sempre vou no shopping, sai um modelo novo, um negócio que eu vou lá e compro, gosto, né? Eu compro relógio baratinho, não é caro, então eu posso comprar tranquilo. Gosto de dar para os meus obreiros relógio de presente. Eu fico olhando, vejo aqueles que não têm, compro, dou de presente. Eu gosto de fazer isso. Tênis, sapato, eu faço isso sempre. Sempre. Camisa, eu vou, olho eles, vejo que eles estão ali meio mais, vou lá, compro uma coisa, dou. Eu gosto muito de fazer isso para os meus obreiros, eu faço muito isso. Principalmente para aqueles que são os mais humildes, né?
faço isso e faço com o maior carinho, gosto de fazer. Telefone, eu faço isso. É um costume meu. Entendeu? Enquanto Deus me abençoa cada vez mais eu faço. Mas este específico, né? O Senhor falou para mim fazer. Ele falou, este aqui, ó. Ele falou para mim. Entendeu? Então, nós somos movidos pelo Espírito Santo, quando somos. E não quer dizer que a gente seja bonzinho, ou bom, ou bondoso em função da gente estar obedecendo, porque nós estamos obedecendo, quem está fazendo é Jesus, não é você, não sou eu. Isso não quer dizer que eu seja melhor do que alguém, melhor do que outra pessoa. Não, eu só fui separado por Deus para fazer isso. Então Deus me dá a condição para eu comprar aquilo, para um dia o Senhor fazer eu levar para alguém ou alguma coisa, eu não sei. Entendeu, Tiago Pinheiro? Deus abençoe você, meu querido. Entendeu, irmão? É isso. A Bíblia diz que melhor você dar do que você receber. A maioria por aí está buscando receber e não dá nada para ninguém. Então, a gente precisa aprender a colocar a nossa vida diante de Deus, na posição que Deus quer, diante do Senhor, para que a gente possa fazer aquilo que precisa ser feito. Eu e você, nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito, foi por isso que Deus chamou você. Então, quando Deus tocar o teu coração, mover o teu coração para que você faça alguma coisa, entendeu? Para que você faça, irmão. Não fica regateando as coisas com Deus. Entendeu? Às vezes para você, sei lá, você está em casa, tem um pacote de batata frita, Deus fala, pega esse pacote de batata frita, leva para a igreja e dá lá pro João. Aí você fala, mas Senhor, ou para sua vizinha, mas um pacote de batata frita, cara, você não sabe, de repente ela orou e falou, Jesus, eu preciso de um sinal, se eu ganhar um pacote de batata frita, eu sei que eu tenho que fazer isso. E aí Deus vai lá e fala com você, e fala, ó, pega esse pacote de batata frita, leva lá e dá para Maria. Aí você fala, eu não sou retardada, eu vou fazer um negócio desse. Como é que eu vou lá? Reginaldo Targuino, obrigado, irmão, Deus te abençoe. Quando na verdade é o próprio Espírito Santo, entendeu? Que está movendo o teu coração para fazer aquilo. E aí o Senhor, ele quer abençoar você. Eu já aprendi isso, eu já ensinei isso aqui a você. Que eu não gostava de ganhar nada de ninguém. E falava, ó, não me dê nada que eu não quero saber dessas coisas aí, de ganhar nada de ninguém. Eu trabalho, tenho minhas coisas, não preciso de nada de ninguém. Até que o Senhor me exortou e disse para mim, ó, se você não aceitar os presentes que as pessoas querem te dar, não aceitar as ofertas, eu ganho muito isso. Ganha. A pessoa liga para mim e fala, pastor, eu quero te dar uma oferta. Eu falei, irmão, eu não preciso. Ela falou, eu não quero saber se você precisa ou não precisa. Eu quero te abençoar. Deus me deu um negócio aqui, eu quero te abençoar. Eu, tá bom, você quer? Tem certeza? Não, tenho certeza. Não faz loucura, tá bom? Tá bom. Não, beleza. E a pessoa vai lá, manda oferta para mim. Muita gente faz isso. Quer semear na minha vida. Tá bom. Entendeu? Deus falou para mim que se eu não aceitar, eu não deixo o cara ser abençoado. Então eu mudei isso na minha vida. E recebo, e muitas pessoas me abençoam, enviam ofertas e tal. Né? Eu não sou hipócrita, já falei isso aqui para você. Não sou. Não sou. Então, a gente precisa obedecer a Deus, porque na obediência é o segredo do nosso sucesso. Entendeu? A obediência é o segredo para o nosso sucesso. Pode ser o que for. Mas nós precisamos obedecer. E quando você obedece a Deus, a bênção vem sobre a sua vida de uma maneira multiplicada, irmão. Multiplicada. Mauricéia, obrigado. Deus abençoe você. Multiplicada. Aprenda isso. Entendeu? Às vezes Deus manda você ir lá e dar um abraço numa pessoa. Fala, nossa, mas dá um abraço. Eu, essa semana, o irmão veio e falou, pastor, eu preciso te dar um abraço. Falei, vem cá, dá um abraço. Deu um abraço bem apertado. Por quê? Ele falou, Deus mandou eu te dar um abraço. Então dê, irmão, dê mesmo, dê um abraço aqui. Entendeu? Salão Cia da Beleza. Eu não sei. Se for um testemunho de Jeová, não é. Pastor, quando as pessoas vêm no portão de Deus, se for testemunho de Jeová, nem atenda, irmão. Eu escondo já. Tá bom, galera? Eu acho que ficou safo hoje a nossa leitura, né? Ficou safa a nossa leitura hoje aí. Todo mundo entendeu, aprendeu, né? Todo mundo viu direitinho aí. E ficou bem de boa, né? Tá? Amanhã a gente volta.
Hoje a gente tem Santa Ceia em São José dos Pinhais, presta atenção na nossa agenda. A gente tem hoje Santa Ceia em São José dos Pinhais, ali no Calu Recepções, na Avenida Rui Barbosa, 10.101. Na quarta-feira a gente tem Santa Ceia em Tijucas, Santa Catarina, na Rua Custódio da Silva Geraldo, 146, bairro Joaia, tá? Então a gente vai estar em Tijucas quarta-feira para fazer culto de Santa Ceia e hoje a gente vai estar em São José dos Pinhais. Beleza? Benção pura, sem mistura. Vamos orar? Fecha os olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, que a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, na autoridade, no poder do Teu santo nome, que o Senhor possa abençoar a água que os irmãos estão colocando diante do Senhor, em nome de Jesus, para que quando eles beberem, sejam alcançados pela sua fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Que a mão poderosa de Deus possa estar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração e até depois aí no desdobramento, tá? Tchau.